No crepúsculo, toda a história encontra seu arquivo. Inscreva-se, curta e compartilhe este caso. Meu nome é Filinto Duarte Guedes, tenho 81 anos. O que vou relatar não busca convencer ninguém, tampouco carece de aprovação. Registro isto hoje apenas porque as testemunhas daquela época já faleceram e a memória dos arquivos paroquiais tende a se perder. Em novembro de 1954, eu tinha 19 anos e trabalhava como apontador de gado na fazenda do Engenho Velho, uma propriedade de extração de aguardente e criação de cria na divisa entre o que hoje é Coronel Xavier Chaves e o distrito de Coroas, aqui na região dos Campos Vertentes. Naquela época, o isolamento do meio rural ditava uma rotina muito estrita. O que aconteceu na propriedade vizinha, a Fazenda das Almas, pertencente à família Rezende, foi tratado pelas autoridades policiais de São João del Rei como uma série de ataques de felinos de grande porte ou crimes de andarilhos. Contudo, quem viveu a lida da terra sabe que os detalhes colhidos no chão não batiam com os laudos oficiais. Para se entender a atmosfera daquele ano, é preciso lembrar que o inverno de 54 havia sido excessivamente seco, estendendo a escassez de pasto até o início de novembro. O gado andava magro e as famílias da colônia viviam em constante vigília devido aos constantes focos de incêndio na vegetação rasteira. Na Fazenda das Almas, o forte era a produção de queijo artesanal. A rotina exigia que os retireiros saíssem de suas casas por volta das 3 da manhã para recolher as vacas leiteiras que passavam a noite nos pastos de meia encosta, conduzindo-as até os currais de pedra seca. O primeiro sinal de que algo incomum rondava a região ocorreu no dia 12 de novembro. O retireiro encarregado, um homem sóbrio chamado Jesuíno Malta, encontrou 2 novilhas mortas no fundo de uma grota. O que chamou a atenção de Jesuíno não foi a morte dos animais, mas a natureza dos ferimentos. Não havia marcas de garras no lombo, comuns em ataques de onça parda, e as carcaças não haviam sido devoradas. Apresentavam apenas perfurações profundas na região jugular. O chão ao redor, endurecido pela estiagem, exibia marcas profundas que Jesuíno descreveu ao delegado como cascos de caprino bípede, marcas de 2 fendas simétricas, porém dispostas em linha reta, indicando um andar ereto e pesado, incompatível com o peso de uma cabra ou bode comum. O clima de desconfiança se agravou na semana seguinte. Naquelas paragens, as habitações dos colonos eram distantes umas das outras, feitas de pau a pique e cobertas de telhas de canal. As crianças costumavam ajudar na colheita de lenha fina perto dos capoeirões, áreas de mata secundária que nasciam onde o pasto era abandonado. No dia 19 de novembro, o filho de 6 anos de um dos mieiros, o menino Darcy, desapareceu no final da tarde enquanto recolhia gravetos a menos de 50 metros da cozinha da casa. A mãe relatou ter ouvido um som bizarro vindo do limite do capoeirão, um balido agudo, muito semelhante ao de um cabrito ferido, seguido por um estalo seco de galhos. Ao sair para chamar o menino, encontrou apenas o feixe de lenha espalhado e as mesmas marcas de fendas bipartidas no solo poeirento. O subdelegado de polícia de São João del Rei enviou 2 inspetores no dia seguinte. Uma busca foi realizada com cerca de 30 homens da região. O corpo do menino foi localizado 48 horas depois, no interior de uma furna de pedra calcária, um local de difícil acesso conhecido como Toca do Bode. O relatório médico-legal da época, que tive a oportunidade de ler anos mais tarde através de um tio que era escrivão, mencionava anemia aguda por espoliação sanguínea e lesões corto-contundentes na caixa torácica. O laudo oficial concluiu que o menino fora vítima de um ataque de animal silvestre acuado, possivelmente um lobo-guará raivoso, ordenando o fechamento do caso. Mas a população local sabia que a anatomia de um lobo não produz aqueles ferimentos e muito menos carrega uma presa por quilômetros subindo uma encosta íngreme de pedra. O medo paralisou os trabalhos na região. Os homens recusavam-se a recolher o gado após o pôr do sol e as janelas passaram a ser calafetadas com cunhas de madeira. Foi então que o proprietário da Fazenda das Almas, o engenheiro agrônomo Dr. Alilton de Rezende, um homem formado na capital e de mentalidade estritamente científica, decidiu investigar por conta própria, acreditando tratar-se de um criminoso disfarçado ou de um caso de histeria coletiva. Na noite de 26 de novembro, Alilton postou-se na guarita do casarão, munido de uma lanterna de foco longo e uma espingarda de caça calibre 12. Por volta das 11 horas da noite, os cães da colônia começaram a choramingar, um comportamento diferente do latido de alerta dado quando há presença de lobos ou intrusos. Alilton relatou aos vizinhos, na manhã seguinte, que avistou através da lente de foco uma silhueta movendo-se rente ao muro do curral. O relato do agrônomo carecia de qualquer tom místico.
o que o tornava ainda mais perturbador. Ele descreveu uma criatura de aproximadamente 1,70 m de altura, com pelagem escura e espessa cobrindo os membros inferiores, que terminavam em cascos anatomicamente semelhantes aos de um caprino. O tronco era esguio, curvado para a frente, e a cabeça apresentava uma conformação alongada, dolicocéfala, com orelhas pontiagudas e uma mandíbula proeminente. O ser carregava o que parecia ser um pedaço de couro velho ou estopa atado ao dorso. Quando Alilton acionou o foco de luz diretamente sobre o vulto, este não correu de 4 apoios. Ele deu 2 saltos longos e rígidos sobre as patas traseiras, transpondo a cerca de arame farpado com precisão mecânica, sumindo na escuridão do pasto alto. O ápice do incidente ocorreu na madrugada de 30 de novembro. Uma forte tempestade de poeira cortou a energia da pequena usina particular que abastecia o engenho. No meio do barulho do vento, os moradores da colônia central ouviram um som persistente nas coberturas das casas, um bater rítmico, como se pedras estivessem sendo jogadas contra as telhas. A casa do mieiro que havia perdido o filho, a janela da sala, que havia sido reforçada com travessas de braúna, cedeu. O relato colhido pelos moradores sobreviventes indica que não houve arrombamento por impacto, mas sim a remoção cirúrgica dos pregos de fixação da dobradiça externa, algo que exigiria força e preensão digital. Daquela habitação foi levada a filha menor, uma bebê de poucos meses. O pai da criança chegou a disparar 2 vezes contra a escuridão do terreiro com uma garrucha antiga, mas a visibilidade era nula devido à poeira. No dia seguinte, o Dr. Alilton de Rezende deu ordens para que todas as famílias abandonassem as colônias periféricas. Ele rescindiu os contratos de parceria, vendeu o gado leiteiro a preços de liquidação e fechou as atividades da Fazenda das Almas permanentemente. Alilton mudou-se com a família para Belo Horizonte e nunca mais tocou no assunto. A propriedade permaneceu em litígio e abandonada por quase 40 anos, sendo engolida pelo capoeirão. Os antigos moradores da região que guardaram os detalhes do caso associaram o ocorrido à figura do Cabra Cabriola, a entidade que habita os vãos de rocha e que cobra um dízimo biológico das populações rurais isoladas. Hoje, quem passa pela rodovia vicinal que corta aquelas terras vê apenas as ruínas das paredes de pedra cobertas por trepadeiras. Para a história oficial, foi apenas um ano de seca severa e ataques de predadores nômades. Para os poucos de nós que restamos, foi o registro documental de que o isolamento das montanhas às vezes abriga anomalias que a ciência prefere classificar como folclore para não ter de explicar. Tenham uma boa noite. O que os olhos não querem ver, a terra acaba por cuspir. Meu nome é Valério Drummond de Alvarenga, tenho 78 anos de idade e vivo no distrito de Rodrigo Silva, uma antiga paragem ferroviária e mineradora encravada nas montanhas de Ouro Preto, aqui em Minas Gerais. Passei a minha existência inteira respirando o ar frio dessas grotas, caminhando sobre cascalho e escutando o murmúrio das águas velhas que correm por baixo dos desmoronamentos. Eu conheço cada galeria desativada, cada fenda na pedra e cada lenda que os antigos mineradores contavam baixo, na beira do fogão a lenha, cruzando os dedos para afastar o azar. Mas o que vou relatar agora não é assombração de compadre, não é caos inventado para assustar menino em noite de lua cheia. É uma verdade de sangue que desgraçou a minha linhagem, ocorrida nas terras de mineração que pertenceram ao meu bisavô e que marcou para sempre cada um que carrega o sangue Drummond nestas paragens. Deixei este relato guardado por décadas, compartilhado apenas uma vez com um engenheiro de Minas chamado Dr. Hélio Vasconcelos, quando ele esteve aqui mapeando as fendas geológicas na década de 90. Hoje, com as pernas cansadas e os dias contados, ponho tudo em palavras para que a terra não engula esse segredo junto com os meus ossos. O meu bisavô se chamava Major Benjamin Drummond de Alvarenga. Era um homem de feições duras, talhado no granito, de pouca conversa e de um olhar tão frio que fazia os homens mais valentes desviarem a vista. Na década de 1930, Benjamin era dono de uma das maiores concessões de extração de ouro e lavra de quartzo na região que corta Mariana e o sopé da Serra do Bento Rodrigues. Ele possuía centenas de operários trabalhando em turnos que avançavam pelas madrugadas profundas, galerias escavadas a picareta pura que rasgavam as entranhas da montanha em busca dos veios mais ricos. Daquela fortuna imensa, daquele império de ouro e pedra, hoje não nos resta absolutamente nada. Nenhuma grama de metal, nenhum palmo de terra produtiva. O motivo da nossa miséria não foi a desvalorização do mercado, não foi a auditoria do governo, nem o cansaço das jazidas. Foi um acerto de contas com o que não pertence a este mundo, um evento que se deu no mês de maio de 1936,
bem na entrada de um inverno rigoroso, e que arrastou meu bisavô para a loucura, para o desespero e para a perda completa de tudo o que ele construiu. Para que você compreenda a gravidade daquela noite, é preciso entender a liturgia violenta e precisa da mineração artesanal daquela época. Extrair ouro da rocha dura não é serviço para amadores. Exige uma disciplina quase religiosa e um respeito absoluto pelo silêncio da montanha. O processo começava com o escoramento das galerias. Usavam-se grossos troncos de braúna e aroeira, encaixados sob pressão milimétrica para segurar o teto de pedra que insistia em querer desabar a cada explosão de pólvora. Os mineiros desciam aos túneis carregando apenas picaretas, ponteiras de ferro e lâmpadas de carbureto que soltavam uma fumaça preta e fedorenta a cal. O minério bruto era arrancado em lascas, colocado em jacás de vime ou sacos de estopa pesados, e içado por carretilhas manuais até a superfície. No lado de fora, junto aos córregos, o cascalho passava pelo processo de lavagem nas bateias de madeira. Os homens ficavam com as pernas afundadas na água gelada da montanha desde o amanhecer até o crepúsculo, girando as bacias de madeira com movimentos circulares e rítmicos, esperando que o peso do ouro fizesse os pequenos pontos dourados se concentrarem no fundo da madeira. Era uma rotina que desgastava as juntas, cegava os olhos e consumia a saúde de mais de 300 trabalhadores que vinham de todas as partes do quadrilátero ferrífero. Homens de Catas Altas, de Santa Bárbara, de Bento Rodrigues, que acampavam em ranchos de sapé ao redor das minas com suas mulheres e filhos. E foi no coração desse trabalho bruto que o horror encontrou uma fenda para entrar. Tudo teve início em uma noite de neblina espessa em maio de 1936, na mina da Cava Escura, a principal propriedade do Major Benjamin. Um dos trabalhadores mais antigos, um mulato forte chamado Gregório Bento, estava terminando de limpar a bica de lavagem depois do encerramento do turno das 6 da tarde. Já passava das 8 da noite quando a irmã dele, uma lavadeira de nome Luzia, apareceu na área dos terreiros correndo, sem fôlego, com as saias enlameadas e o rosto transfigurado pelo pavor. Ela mal conseguia juntar as palavras, e a voz saía num sussurro esganiçado, cortado pelo choro. Gregório, pelo amor de Deus, o Tonho sumiu na boca da galeria velha. Ele entrou atrás do cachorro e a escuridão engoliu os dois. O pequeno Tonho era afilhado de Gregório, um menino de apenas 7 anos que costumava passar as tardes catando pedras de quartzo brilhantes no refúgio da mineração. Ele tinha sido visto pela última vez perto da entrada da galeria número 4, um túnel que o Major Benjamin havia mandado fechar 3 anos antes após um desmoronamento que vitimou 4 homens, cujos corpos nunca haviam sido recuperados. Gregório não esperou ordens. Reuniu um grupo de 6 companheiros, acendeu 3 lâmpadas de carbureto, pegou ferramentas e penetrou na boca escura da galeria proibida, gritando o nome do garoto. O interior do túnel era um templo de gelo e silêncio. O ar ali dentro cheirava a mofo, terra molhada e a algo podre, um odor adocicado que incomodava as narinas. O eco das vozes dos homens batia nas paredes de pedra quartzosa e retornava distorcido, como se outras pessoas estivessem zombando deles no fundo do buraco. Após caminharem cerca de 200 metros terra adentro, esquivando-se dos escoramentos apodrecidos, a luz de um dos carburetos iluminou algo no chão. Era o brinquedo do menino. Um carrinho feito de sabugo de milho e rodas de carretel. Logo adiante, onde o túnel terminava em um bloqueio de pedras caídas, eles encontraram o corpo de Tonho. O menino estava deitado de costas, inteiramente nu. O que chocou Gregório e os outros não foi a morte em si, mas o estado do cadáver. Não havia uma gota de sangue no chão, e a pele da criança estava completamente seca, enrugada e colada aos ossos, como se todo o líquido de seu corpo tivesse sido extraído por alguma força incompreensível. Suas feições estavam congeladas em uma expressão de absoluto espanto. Gregório, que era um homem que já tinha enfrentado jagunços e desmoronamentos sem tremer, caiu de joelhos e chorou feito criança antes de carregar o pequeno corpo de volta para a luz da lua. O retorno até o acampamento foi um cortejo fúnebre de silêncio sepulcral. Quando Luzia viu o estado do irmão de criação, o grito que ela deu ecoou pelas paredes de pedra da Serra do Bento Rodrigues, um lamento tão agudo e desesperado que fez os cavalos nos cercados começarem a escoicear as madeiras. Ela desabou sobre o chão de terra batida, arrancando os próprios cabelos, clamando pelo menino que parecia ter sido transformado em uma múmia em questão de poucas horas. A comunidade de mineradores recolheu-se em pânico. Ninguém conseguia encontrar uma explicação lógica para aquilo. Não era ataque de Sussuarana, não era veneno de jararaca. O menino tinha sido desidratado vivo. Aquele foi apenas o primeiro sinal do tributo de sangue.
Nos 2 meses seguintes, o terror se espalhou como uma peste invisível pelas lavras do Major Benjamin. Outros 2 filhos de trabalhadores desapareceram em circunstâncias idênticas. Uma menina que lavava roupas na beira do rio de madrugada e um garoto que vigiava os burros de carga no pasto alto. Sempre que os corpos eram localizados, estavam escondidos em fendas profundas na rocha, completamente secos, desprovidos de sangue, água ou qualquer sinal de umidade interna. A polícia de Ouro Preto foi acionada, enviou investigadores, mas as autoridades atribuíram as mortes a uma suposta seita de fanáticos ou a criminosos errantes, uma explicação que não convencia nenhum dos moradores da montanha. Os peões sabiam que o perigo não era humano. O medo instalou-se de tal forma que o Major Benjamin viu sua produção despencar. Os homens recusavam-se a entrar nas galerias subterrâneas após o meio-dia, e ninguém ousava caminhar sozinho pelas estradas que cortavam as lavras. Foi em uma tarde cinzenta de julho, quando o vento sul soprava cortante pelas cristas das montanhas, que o feitor-geral da lavra, um veterano chamado Firmino Chaves, testemunhou o horror face a face. Firmino inspecionava os trilhos das vagonetes perto da galeria número 4 quando ouviu um estalo seco vindo da vegetação de samambaias secas, que cobria o topo do corte da rocha. Ele ergueu os olhos e percebeu uma silhueta horrorosa observando o movimento lá embaixo. Não era um homem comum. Era uma criatura esguia, de braços excessivamente longos, cuja pele tinha a cor e a textura da casca de uma árvore morta, um cinza esbranquiçado e rachado. Suas unhas eram como garras de ferro, e o que mais apavorou Firmino, a criatura não parecia respirar. Seu peito estava imóvel. Ao notar que tinha sido vista, a aparição emitiu um som horroroso, um estalar de dentes secos, e saltou do alto do barranco com uma agilidade que desafiava a gravidade, sumindo entre as pilhas de rejeito de minério sem fazer o menor barulho de passos. Firmino correu até a casa grande da fazenda, reuniu o Major Benjamin e os peões mais armados. Meu bisavô, enfurecido com a ousadia daquela coisa que destruía seus negócios, pegou seu rifle Winchester e ordenou uma caçada humana pelas encostas. Eles seguiram um rastro que parecia o de um homem descalço, mas cujos pés quase não afundavam na lama. No topo de uma colina pedregosa, cercada por cruzes de madeira antigas de um cemitério esquecido de escravizados, eles encurralaram o vulto. O Major Benjamin não hesitou, mirou no peito da criatura e disparou 3 vezes. Os estampidos dos tiros de grosso calibre rasgaram o silêncio da tarde e fizeram as rochas ecoarem. O vulto foi atingido. Os homens viram os impactos no corpo dele, mas o ser não caiu. Em vez de sangue, o que saiu dos ferimentos foi um pó escuro, semelhante à terra seca e cinzas de carvão. A criatura soltou um uivo seco, que parecia o vento soprando dentro de uma caverna vazia, e avançou contra o grupo com uma velocidade assustadora. Os peões debandaram em pânico, atirando as armas para o alto. Apenas o Major e Firmino resistiram por alguns segundos, tempo suficiente para verem a criatura agarrar o saco de estopa onde os mineiros guardavam o ouro bruto recolhido naquele dia e desaparecer em um salto para dentro de uma fenda profunda na pedra. Ao retornar para a sede, o Major Benjamin estava transformado. O Homem de Ferro tinha sido quebrado pelo mistério do pó que saía do peito do monstro. Os mais velhos da região, liderados por uma rezadeira centenária chamada Mãe Quitéria, foram chamados até a casa grande. Ela olhou para o rastro de cinzas trazido nos sapatos dos homens e deu o veredito que fez o sangue de todos congelar. Aquilo era um corpo seco. Um homem tão perverso em vida, que havia traído, matado e roubado, que ao morrer, a própria terra recusou o seu cadáver. O caixão tinha sido cuspido para fora da sepultura, e a alma, presa àquela carne ressecada, agora vagava pelas sombras, necessitando sugar a vida e a umidade dos inocentes e o ouro da terra para manter sua existência maldita. Ele não vai parar, disse a velha rezadeira. Ele quer o que é da terra, e ele quer o sangue dos Drummond para pagar uma dívida antiga. O Major Benjamin, desesperado e sentindo o cerco se fechar, ordenou que todas as entradas da casa fossem protegidas com sal grosso e ramos de arruda. Os 30 homens mais leais receberam ordens de passar a noite acordados no terreiro, armados com ferramentas de ferro e archotes acesos com querosene. As janelas da grande edificação de pedra foram trancadas com barras de ferro pelo lado de dentro. Naquela noite a temperatura despencou a níveis jamais vistos na região. A água nos baldes congelou solidamente. À meia-noite em ponto, os cães de guarda começaram a uivar, um lamento contínuo e apavorante que parecia prever a morte. Então o som começou, um arrastar de garras secas contra as paredes externas de pedra da casa grande. O som vinha de cima, do telhado. Os peões no terreiro olhavam para o alto,
mas a neblina era tão densa que só permitia ver vultos rápidos passando de uma cumeeira para outra. De repente, a porta do quarto principal, onde estavam trancadas as filhas do major e seu neto caçula, o pequeno Benjamin filho, de apenas 1 ano, foi arrombada de dentro para fora. Não houve barulho de vidro quebrado ou de madeira serrada. A criatura tinha simplesmente se espremido por uma fresta impossível na parede de barro ou descido pela chaminé desativada. Quando o Major Benjamin invadiu o aposento, deparou-se com a cena que selou o destino da nossa família. O corpo seco estava de pé sobre a cama, com o pequeno Benjamin filho em seus braços de galho seco. Seus olhos eram órbitas vazias e profundas, cheias de terra, e ele exalava um cheiro de sepultura aberta. Meu bisavô caiu de joelhos, largou o rifle e implorou, oferecendo todas as suas minas, todo o ouro de seus cofres, em troca da vida do neto. A criatura olhou para ele, soltou um estalo horrendo com a mandíbula e, em um movimento rápido como o bote de uma urutu, saltou pela janela aberta para a escuridão da noite fria, levando o menino. Os homens ainda tentaram seguir o rastro de cinzas pela montanha, mas a neblina engoliu qualquer esperança. O pequeno Benjamin filho nunca mais foi visto. A partir daquela madrugada, o império do Major desmoronou por completo. Ele abandonou a mineração, vendeu cada uma das suas lavras a preços irrisórios e gastou até o último centavo de sua fortuna contratando exploradores, cartógrafos de cavernas e feiticeiros de todas as partes do continente, tentando localizar a entrada do covil subterrâneo do corpo seco. Ele cavou buracos com as próprias mãos até os dedos sangrarem, perdeu-se no alcoolismo para esquecer a visão daquela pele de árvore e terminou seus dias como um andarilho maltrapilho, morrendo em um catre de pensão barata no norte de Goiás. Da opulência dos Drummond, restou apenas esta pequena casa e a certeza de que a terra guarda segredos que nunca deveriam ser cavados. Tenham todos uma noite de paz, se a montanha permitir.